Continuando, então, o nosso estudo da imunidade adaptativa, agora a gente vai começar a entender quem são os linfócitos, o que é imunidade celular, e também a gente vai começar a entender o que é imunidade humoral, certo? Então, vamos lá. Começamos, então, com os linfócitos T. Vamos nos lembrar, a gente acabou de discutir. Esses linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea e sofrem maturação no timo. Quando isso acontece? Ainda no período embriológico, durante a gestação, certo? Esses linfócitos T, eles devem expressar vários marcadores de superfície. O que são isso? São proteínas, moléculas de adesão, que vão ajudar a sua identificação e que também apresentam algumas funções específicas. Por isso que eles devem ser expressos, certo? Esses linfócitos T, eles só são ativados quando eles reconhecem antígenos apresentados por moléculas de MHC. Como nós dissemos, inclusive, na nossa primeira aula, que começa a discutir a imunidade, certo? E qual é a consequência da ativação dos linfócitos T? A imunidade celular. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essa estrutura dos linfócitos T. A gente vê aqui os marcadores de superfície dos linfócitos T. Existem vários diferentes, tá? E a gente vai prestar atenção em alguns. A gente vê aqui, ó, TCR, certo? Esse TCR é extremamente importante. Por que o TCR é importante? Ele está aqui, ó, porque ele é o receptor de célula T. É através do TCR que os linfócitos T vão conseguir, então, reconhecer o antígeno ligado à molécula de MHC, certo? Se esse TCR não funciona, essa célula não sobrevive, ela é destruída, porque ela não vai servir para nada, ela não vai ter uma função, certo? Além disso, nós temos várias moléculas acessórias e moléculas de adesão que servem para quê? Para permitir a ligação do linfócito T à célula apresentadora de antígeno no momento que elas estão conectadas, se elas estão ligadas, que está acontecendo a apresentação antigênica. E aí, a gente vê que o meu linfócito T, ele pode ter dois tipos de marcador de superfície, né? A gente acabou de ver isso na primeira parte dessa aula. Ele pode ter o CD4 ou o CD8, porque agora ele já é uma célula que está madura. Então, ele vai ter ou um ou outro. Isso é importante para a gente por quê? Primeiro, porque isso caracteriza a célula e vai dizer para a gente um pouco da função dela, e também porque vai mostrar para a gente como a apresentação antigênica vai acontecer. E aí, essas duas moléculas, CD4 e CD8, elas são consideradas correceptores de células T ou de linfócitos T. O que significa isso, né? São células que participam da apresentação antigênica, são correceptores. Se eles não estiverem presentes, a célula não sofre o processo de ativação completo, certo? Essas moléculas, elas são geradas ou elas fazem parte da célula graças àquele processo de maturação que a gente viu, em que há restrição de células T pelo MHC. Nós vimos isso, né, quando a gente fala naquele processo que tem seleção positiva, seleção negativa, e a gente vê também que essas moléculas CD4 ou CD8 vão fazer com que os meus linfócitos T se liguem a moléculas de MHC específicas, certo? Então, vamos lembrar, a gente já discutiu isso na aula anterior. A gente vai lembrar o seguinte, MHC de classe 1 só liga em linfócito TCD8, porque a ligação é física, é chave e fechadura, eu preciso desse encaixe para a célula, para o TCD8 ficar ativado. E MHC de classe 2 só consegue se ligar em linfócitos TCD4, de novo, porque se não ligar corretamente, a célula não ativa, ela não tem transdução de sinal.
O que é a transdução? É a passagem do sinal da ligação entre as células que está acontecendo na superfície do meu linfócito para o núcleo. Porque a partir do momento que a transdução acontece, a célula se torna ativada e o núcleo faz com que essa célula se torne uma célula efetora, porque ela vai começar a produzir coisas ou fazer algumas ações que fazem com que ela funcione. Então, na imunidade celular, qual é o nosso objetivo? Eliminar patógenos fagocitados, certo? Fagocitados por quem? Por macrófagos, pelos nossos fagócitos. Eliminar células infectadas por patógenos intracelulares. A gente tem que lembrar que entre patógeno e intracelular, eu posso pensar numa bactéria, num vírus, certo? Em fungos. Então, existem vários patógenos intracelulares. E eu vou também pensar na eliminação de células alteradas, que seriam o quê? Células tumorais ou células de órgãos e tecidos transplantados. O organismo, lembra que a gente falou na aula passada? A gente tem o MHC. Esse MHC, num pedacinho dele, ele diz assim, ó, essa célula é da Paula, essa célula é minha. Então, o que acontece? Quando eu faço um transplante de órgão, o organismo reconhece que esse órgão ou tecido transplantado não é meu e começa a eliminá-los. Tudo isso acontece graças à imunidade celular, certo? Então, a gente vê aqui, ó, o que eu acabei de dizer no slide passado, eu fiz uma tabelinha para facilitar a vida de vocês, e aí a gente vai ver uma informação a mais já. Eu tenho, né, o MHC de classe 1, esse MHC de classe 1, ele vai estar presente, vamos nos lembrar, em todas as células nucleadas, e ele vai permitir a apresentação de antígenos que estão dentro do citoplasma a linfócitos TCD8, que também são chamados de T citolíticos ou de CTL, tá? Enquanto o MHC de classe 2, ele está presente apenas em células apresentadoras de antígenos e ele vai apresentar, então, antígenos somente para os linfócitos TCD4 positivo, que também são chamados de T helper, TH ou T auxiliares, certo? E aí, depois que essa apresentação antigênica acontece, o que vai ser que essas células vão fazer? A gente vai ver, então, que os linfócitos TH, que são CD4 positivo, ao serem ativados, eles vão fazer o quê? Eles vão secretar citocinas moduladoras. O que é isso? Que vão estimular ou inibir a resposta microbicida dos fagócitos, certo? Então, vão fazer com esses fagócitos ou aumentem ou diminuam a fagocitose. Vai depender do quê? Da necessidade do momento. Vão também essas citocinas atuar sobre as células NK. Para quê? Para as células NK ajudarem os linfócitos TCD8 a destruírem células alteradas que possam estar na circulação. E essas citocinas moduladoras produzidas pelos T helper, né, ou TCD4, também são muito importantes porque elas vão modificar a secreção de anticorpos por linfócitos B. Então, o T helper, ele ajuda, ele direciona a produção do anticorpo. O linfócito B ativado produz, mas o que ele vai produzir, quem determina é o T helper. Por isso, esse linfócito é extremamente importante para nós, tá? E quando o paciente tem AIDS, que foi uma doença que nós vimos nessa disciplina, né? Algumas aulas atrás, esse paciente fica imunocomprometido. Por que ele fica imunocomprometido? Vamos entender agora. Porque o vírus, o HIV, ele destrói especificamente o linfócito TCD4 ou o T helper. E aí o que acontece? Não tem produção de citocinas, então eu não tenho toda essa atividade acontecendo. Tudo bem?
E essas citocinas que são produzidas, existem algumas subpopulações diferentes. Cada subpopulação vai acabar produzindo citocinas diferentes. Então, a gente vê aqui, ó, os linfócitos TH1, eles vão produzir o quê? Citocinas que ajudam no controle de patógenos intracelulares. Quem são essas citocinas? Nós temos 3 principais. IL-2, tá? Que vai fazer o quê? Basicamente, ele vai aumentar o número de linfócitos, aumentar o número de células NK e de linfócitos TCD8, tá? Além de aumentar o número, ele vai estimular essas células a funcionarem. E vai também gerar, né, estimular a produção de anticorpos. Tudo quem faz isso é a IL-2. Vamos para o interferon gama agora. O interferon gama faz o quê? Ele estimula fagócitos a fazerem o quê? Fagocitose. O interferon gama estimula a produção de um anticorpo específico, IgG, e ele estimula a diferenciação dos linfócitos T em TH1, ou seja, para aumentar essa resposta. Eu tenho muito antígeno na circulação, eu preciso amplificar, eu preciso aumentar. Então, o interferon gama, produzido pelo TH1, estimula a produção de mais TH1 para continuar tendo essa resposta efetiva, certo? Por último, os linfócitos TH1, eles acabam produzindo TNF-alfa, tá? E esse TNF-alfa faz o quê? Faz com que as outras células produzam outras citocinas, fatores de crescimento e passem a expressar receptores de membrana para facilitar essa resposta. E aí, quem são os nossos linfócitos TH2? Esses linfócitos TH2 são as células responsáveis por respostas a alérgenos. Então, toda vez que você tiver uma reação alérgica, que pode ser a pólen, a picada de inseto, a veneno de abelha, a medicamentos, certo? Alergia de contato à bijuteria, por exemplo, eu vou ter a ativação desse linfócito TH2. Esses linfócitos TH2 também são relacionados a eumintíases. Quando a gente fala em eumintíase, a gente está pensando no quê? Nos vermes, certo? Esses vermes existem 2 tipos, os vermes cilíndricos e os vermes chatos. E vocês vão aprender isso numa matéria que vai ser dada mais para frente durante o nosso curso, que é chamada de diagnóstico de doenças parasitológicas. Vocês vão gostar bastante dessa matéria. Aí, além disso, né, esses linfócitos TH2, eles estimulam o linfócito B a fazer um switching. O que é isso? O linfócito B originalmente produz um tipo de anticorpo. Ele troca o tipo de anticorpo e ele passa a produzir o IgE, tá? Isso que é switching, é a troca do anticorpo que o linfócito B produz. Por que ele produz esse IgE? Porque é o IgE que ajuda a destruir os eumintos e é o IgE que é o anticorpo relacionado às alergias, certo? Como que o linfócito TH2 faz isso? Ele produz algumas citocinas específicas. A gente pensa em IL-4. O IL-4 é importante porque é ele que estimula essa troca para IgE, esse switching. Nós temos o IL-5. O IL-5 faz o quê? Aumenta a expressão de eosinófilos, porque o eosinófilo também é relacionado à alergia e eumintíases, como nós já vimos anteriormente, e também estimula a produção de IgA. A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe, mas o IgA é um anticorpo importante para a gente, para a produção para proteção de mucosos. A gente vê o IL-10, proliferação de mastócitos, nós já vimos também que são muito importantes durante o processo inflamatório. E o IL-13 faz o quê? Estimula também a produção de IgE, inibe fagócitos e aumenta a produção de muco. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm rinite. Eu tenho rinite, dá para perceber pela minha voz, né? Fica anasalada. Todo mundo que tem rinite tem bastante linfócito TH2. Por quê?
que você tem um processo alérgico que gera essa rinite, isso vai gerar a produção de muco, você vai ficar com esse nariz entupido, porque os mastócitos degranulam, certo? E você vai ter rinorreia, que é o quê? O nariz escorrendo. Tudo isso porque você acabou ativando a resposta dos linfócitos TH2, tá? E nós temos também um tipo de linfócito que foi descoberto mais ou menos uns 10 anos diferentes, tem uma importância muito grande para a gente, que é o linfócito TH17, certo? Esse TH17, ele é importante por quê? Porque ele ajuda no controle de patógenos extracelulares, então aí eu estou pensando em quem, gente? Nas bactérias, certo? Quais são as citocinas que ele produz? A principal, na verdade, é uma família de citocinas grande, que a gente acaba chamando de L26, que são citocinas inflamatórias, que vão gerar poros na membrana bacteriana, porque elas estimulam a ativação do sistema complemento. A gente também vê o TGF-beta, né? Que é relacionada ao reparo tecidual. Então, neste caso, eu tenho uma citocina que depois que teve todo o processo inflamatório, eu já destruí o patógeno, eu preciso fazer com que esse tecido volte ao normal, que ele cicatrize, que ele entre em homeostase. É isso que esse TGF-beta faz. E a gente tem uma outra citocina produzida pelos linfócitos TH17, que é a linfotoxina, que é importante para fazer esse controle desse processo inflamatório. Ela pode tanto estimular quanto acabar inibindo. Temos também a ativação de CTL, tá? Quando a gente fala em ativação de CTL, a gente está pensando no quê? Na ativação dos linfócitos T, CD8, certo? E aí, o que vai acontecer? Quando esses linfócitos TCD8 são ativados, a gente vê que eles produzem algumas citocinas também. Para quê? Para melhorar a resposta que eles têm que fazer. Esses linfócitos citotóxicos TCD8 ou CTLs, eles produzem interferon gama, que faz o quê? Inibe a replicação viral, aumenta a expressão de MHC de classe 1 em células infectadas. Para que serve isso? Para ajudar o reconhecimento dessas células e a eliminação. E ele ainda ativa macrófagos. Para que eu vou ativar macrófagos, né? Porque essas células que estão infectadas vão ser destruídas e os macrófagos devem fagocitar os pedaços delas, os fragmentos. A gente vê também o TNF-alfa e o TGF-beta. Esses dois são importantes porque eles trabalham em sinergismo e eles geram a ativação de macrófagos e destruição de células-alvo através de radicais livres, certo? E aqui a gente vê como o linfócito TCD8 consegue atuar. Ele não é uma célula que atua só na secreção de citocinas, ele tem uma atuação física, certo? O que ele faz? Vamos lá. Aqui em laranja, a gente vê, ou amarelo, sei lá a cor que vocês enxergam, um linfócito TCD8 efetor, ou seja, ele está ativado, tá? Aqui em rosa, a gente vê o que? A célula-alvo. Quem é a minha célula-alvo? É a célula infectada por um vírus, é a célula alterada, ela mostra que ela está alterada. Como essa célula mostra que está alterada? Vamos olhar aqui, ó. No citoplasma dela, ela tem o vírus, ela tem um antígeno viral que ela expressa, olha aqui, ó, pelo MHC dela, tá? Então, essa célula infectada pega o antígeno do vírus e mostra para o linfócito TCD8 efetor. Ele reconhece esse antígeno ligado ao MHC de classe 1. Como ele faz esse reconhecimento? Ele tem um receptor de célula T, que é o TCR, e ele também reconhece utilizando o CD,
CD8, né? A molécula acessória de CD8. Quando isso acontece, essa célula CD8, ela fica ativada e ao ser ativada, o que ela vai fazer? Ela vai liberar o conteúdo dela de grânulos. Ela tem vários grânulos no citoplasma dela. Esses grânulos, eles têm o que dentro deles? Eles têm enzimas, tá? Que tem alguns nomes diferentes para vocês também. Uma dessas enzimas chama perforina. O que essa enzima faz? Ela faz a formação de poros na membrana da célula-alvo. Para que são esses poros? Para permitir a entrada das granzimas, certo? Daí as granzimas, quando elas entram dentro dessa célula, o que vai acabar acontecendo? A gente tem, então, a atuação dessas granzimas. O que as granzimas fazem? Elas fazem uma ativação dentro dessa célula-alvo da apoptose. Para quê? Para que essa célula morra sem gerar resíduo. Ao mesmo tempo que isso acontece, ó, nós temos aqui a ligação do Fas ligante presente no CD8 com o Fas presente na célula alvo. Isso também estimula a ativação das caspases, que isso vai fazer com que haja ativação da apoptose, né, as granzimas, junto com a ligação dos Fas, e aí essa célula-alvo é morta. Quando ela morre dessa forma, ela não joga o conteúdo dela para fora no tecido, e aí o que acontece, né? Vou ter vesículas, corpos apoptóticos com um vírus preso dentro delas. Daí eu vou ter os macrófagos vindo, fagocitando esses corpos apoptóticos, para que os vírus não fiquem livres, nesse caso aqui, né, no meu tecido e possam causar problemas. E aí, quando eu falo da ativação dos linfócitos Treg, né, o que vai acontecer? A gente vai ver o seguinte, que esses linfócitos Treg, eles são de 5 a 10% dos linfócitos TH existentes no nosso organismo. Eles apresentam uma atividade imunossupressora, tá? Para que eles servem, então? Eles são responsáveis pela inibição de doenças autoimunes, certo? Eles são reguladores. Só que se você tiver uma alteração de diferenciação, esses linfócitos Treg, eles perdem essa capacidade imunossupressora, pode acontecer, né? E aí eu vou ver o aparecimento de doenças autoimunes. E assim, nós acabamos essa nossa aula. Na próxima aula, nós vamos entender o que? A imunidade humoral, ou seja, nós vamos falar do linfócito B e de seus anticorpos.